hoje já pensando, olhando mais friamente sobre tudo que aconteceu ontem, prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, que aspectos o senhor tem a destacar dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Na verdade, as medidas cautelares estabelecidas por Alexandre de Moraes assim haviam sido postas no processo no mês passado, não é? Lá na meada do mês de julho, e ali várias restrições foram fixadas. Lembrando que medida cautelar penal não é castigo, não é resposta penal, não é reprimenda pela prática de crime. É uma cautela que se toma para garantir a instrução das investigações ou a instrução processual penal, ou mesmo para garantir a ordem pública. Então, ela não tem natureza de pena. E quando o ministro Alexandre de Moraes fixou as cautelas, que foram depois referendadas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ele deixou claro que, acaso houvesse descumprimento, ele decretaria a prisão preventiva. Houve um primeiro episódio que despertou, digamos, uma dúvida em torno de se havia ou não acontecido um descumprimento, que foi aquele episódio de o presidente mostrar as algemas e a tornozeleira eletrônica, melhor dizendo, e o ministro Moraes entendeu que não havia descumprimento nenhum. Quando foi agora, nesse final de semana, houve esse episódio relacionado à transmissão da comunicação do ex-presidente com seus correligionários por via de telefone na praia de Copacabana, em São Paulo. Seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, fez uma publicação, depois apagou a publicação, e o ministro Moraes entendeu que isso era caracterizador de uma violação à medida cautelar. Porque a medida cautelar de julho previa que o presidente não poderia usar redes sociais, nem poderia fazer uso de rede social de terceiros. Quando o senador Flávio publicou a mensagem do presidente na sua rede social e depois apagou, o ministro Moraes entendeu que ele estaria ali a serviço do ex-presidente, ou seja, que o ex-presidente estaria fazendo uso de rede social de terceiro. Considerou violada a medida cautelar, mas não decretou a prisão preventiva em estabelecimento prisional. Preferiu ser mais brando, decretou a prisão domiciliar e o presidente está recolhido preso na sua própria casa, na região do Lago, em Brasília. Pois é, agora há pouco, professor, o senador Flávio Bolsonaro, numa coletiva lá na frente do Congresso, falou assim: fui eu que postei, não foi o presidente Jair Bolsonaro que me pediu para postar, para burlar qualquer medida cautelar, para indiretamente usar as redes de terceiros para se promover. Fui eu que postei, disse o senador. Nesse caso, ele estaria dando a entender que Bolsonaro estaria pagando por uma ação dele, Flávio Bolsonaro, e não do Jair Bolsonaro. O que o senhor tem a dizer? É verdade, veja, isso é de se ponderar mesmo, porque quando o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu as medidas cautelares e disse que o ex-presidente não pode usar rede social sua, nem rede social de terceiro, ora, ele quis dizer que o terceiro não pode publicar a pedido do presidente, até porque cada um desses grandes líderes do Brasil, isso vale para Lula, vale para Bolsonaro, arrebanha cerca de 60 milhões de votos, não é muita gente. Nenhum deles poderia controlar 60 milhões de pessoas, isso seria completamente descabido. Todavia, não se trata disso, se trata de usar um terceiro para esse fim. De fato, se Flávio Bolsonaro, que não está atingido pelas medidas cautelares, resolveu fazer a publicação por conta própria, sem nenhum encarecimento do seu pai, então a medida cautelar não está violada. O problema é que, quando Flávio Bolsonaro fez a publicação, logo depois ele a suprimiu, ele a apagou. E com isso, diz o ministro Moraes, está provado que o senador verificou que ele estava violando uma proibição e que ele estava a serviço do pai. Não estou dizendo que seja essa a minha opinião, não. Estou apenas fazendo a leitura da decisão do ministro. O ministro interpretou que Flávio Bolsonaro teria agido a serviço do pai e considerou o uso de rede social de terceiro violando a medida cautelar. Esse é o fundamento da decisão de Alexandre de Moraes. Mas, quando o senador Flávio Bolsonaro acena para o fato de que ele não está proibido de fazer publicações autônomas, a priori não está mesmo. E a questão da liberdade de expressão, professor? Como é que fica nesse caso?
Veja bem, Mauro, a liberdade de expressão é um direito fundamental que assiste a todos nós, cidadãos brasileiros, cidadãs. É um dos matizes mais importantes do direito fundamental de liberdade. Afinal, a liberdade não é só a liberdade de locomoção, é a liberdade de manifestação de pensamento, é a liberdade de religião, é a liberdade de associação, de reunião, de ofício ou profissão. A liberdade se desmembra em muitos matizes. E um deles é a liberdade de expressão. Todavia, quando nós falamos de uma pessoa ou que está condenada por uma decisão criminal condenatória, não é o caso do ex-presidente, ou está sob a autoridade de uma medida cautelar penal, ele está com uma parte de sua liberdade restringida. Veja, a liberdade de locomoção é um bem jurídico fundamental. Nem por isso um preso condenado goza da liberdade de locomoção. Então existem fundamentos legítimos para a restrição da liberdade. Um deles é a tomada de uma medida cautelar. Então é claro que a medida cautelar não pode abranger os outros, não pode atingir os outros, mas aquele que está sob a medida cautelar está com sua liberdade restringida. Então Jair Bolsonaro não podia falar em rede social, podia dar entrevista de rádio, televisão, imprensa escrita e falada, não estava proibido, mas ficou proibido de falar em rede social e de usar a rede social de terceiro, e agora, diante do que o ministro Moraes considerou um descumprimento, ele está proibido até de falar ao telefone celular. Sakamoto, Josias, alguém tem alguma observação ou alguma pergunta? Eu tenho sim. Eu queria saber, doutor Gustavo, eu procurei até no site do Supremo, não encontrei, pode existir, mas não achei, um pedido do ministro Alexandre de Moraes de manifestação da Procuradoria a respeito desta medida. Aparentemente o ministro evoluiu da tornozeleira para a prisão domiciliar, sem ouvir a manifestação do procurador-geral Paulo Gonet. Busquei, como disse no site, não encontrei a manifestação da PGR. Na hipótese disso ter ocorrido, de o ministro ter decidido sem consultar, sem ouvir o Paulo Gonet, isso seria um pecadilho, seria um erro grave, ou seria algo natural? O ministro pode fazer isso? Que até tem vindo de algumas informações advindas do Supremo Tribunal Federal, sabe, Josias, é no sentido de que, em verdade, essa medida cautelar foi tomada lá atrás, que se trata de um descumprimento da medida cautelar. Então, quando essa medida cautelar foi tomada, e naquele tempo já se havia consignado que o presidente poderia ser recolhido preso em caso de descumprimento, falava-se até em prisão preventiva, recorda-se? Essa medida cautelar estava sufragada pelos demais ministros da turma, pelo menos 3 dos demais, né? Houve um voto contrário. Foram 4 votos a 1 no sentido da adoção da medida cautelar. E o Procurador-Geral da República se havia manifestado, entende? Então, o que o Supremo está dizendo é que agora o ministro não está consultando a Procuradoria porque ele está apenas fazendo valer uma medida cautelar já sufragada pelo órgão jurisdicional, a primeira turma, e já amparada por manifestação do Procurador-Geral da República. Ele, em verdade, está tão somente aplicando uma agravante na incidência dessa medida cautelar que já estava prevista antes, que em caso de descumprimento o presidente seria recolhido preso. Esse é o fundamento, José. Tenho, doutor Gustavo, que eu queria ver se o senhor avançava na sua opinião pessoal, não apenas a opinião técnica, que é sempre muito abalizada. O Bolsonaro apareceu na Avenida Paulista, levado pelo Nicolas Ferreira, e nem falou nada, apenas o Nicolas exibiu o público para ele no telefone. Em Copacabana, o Bolsonaro disse uma frase curta, boa tarde, Copacabana, boa tarde, meu Brasil, abraço a todos, e falou lá, pela nossa liberdade, estamos juntos. E, aparentemente, o ministro Alexandre de Moraes considerou que, com essas poucas breves palavras, o presidente como que consentiu com o conteúdo daquela manifestação, que seria uma manifestação meio embrulhada ali na bandeira dos Estados Unidos, com o objetivo de pressionar o Supremo para arquivar o processo, para providenciar a impunidade do Bolsonaro. Acha que o ministro agiu bem ou ele exagerou em enxergar aqui uma violação daquela proibição que ele havia imposto
ao Bolsonaro de se manifestar pelas próprias redes ou pelas redes de terceiros em relação ao processo. Bem, Josias, como você está pedindo a minha opinião pessoal de cidadão, jurista, professor, advogado, eu a emito. Eu acho que essa decisão tomada pelo ministro Moraes foi desnecessária. Não é que ela tenha sido equivocada, não é que ela tenha sido atécnica, porque, em verdade, a interpretação que ele fez é que o ex-presidente teria feito esse direcionamento aos seus correligionários com o objetivo de que aquilo fosse divulgado pela rede social do filho, na opinião do ministro. No meu entendimento modesto de analista da cena, eu acho completamente desnecessária a medida nesse momento. Acho que não teria sido suficiente para levar o ex-presidente à prisão domiciliar. E acho até, Josias, já que você pediu a opinião, eu emito. Acho até que foi um erro, porque isso incendeia a base bolsonarista. E vou até mais, vou até além do que você me perguntou, Josias. Eu acho até que os correligionários imediatos do ex-presidente queriam que isso acontecesse, exatamente para abastecer a fogueira com a lenha necessária para o fogaréu subir ainda mais alto. E isso cria uma espécie de uma figura de um Marte na base bolsonarista, que seria o ex-presidente Bolsonaro, que estaria sendo perseguido pelo sistema de justiça criminal. Sabe-se lá, é muito difícil ser juiz, nunca fui na vida, mas se eu estivesse naquele lugar, naquela cadeira, eu não teria decretado essa medida. Acho que ela foi absolutamente desnecessária, mas volto ao ponto inicial, né? A competência para decidir é do juízo competente. O juízo competente é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, neste caso, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E, diferentemente do que acabo de falar, ele entendeu que houve sim um descumprimento grave que justifica a prisão domiciliar.